nenhum tipo de medo, nenhuma coisa, mas eu tava realmente aterrorizado, assim. Eu virei as costas, meu pai tava... A noite caía, enquanto o filho e o pai se lançavam à rotina da vida, quase diária de buscar a mãe no serviço, quase diário de alimentar os pacientes do hospital que era antigo, e o antigo leprosário da cidade com paredes abandonadas e sujas, como os internos um dia esquecidos ali. A noite caída, filho e pai decidem pegar o atalho de sempre, e o menino, que sempre encarava uma edícula velha de luz apagada, também abandonada, percebeu que naquele dia ela estava aberta, de luz acesa. O pai, de sorriso no rosto, mandou: devem ter esquecido, vai lá, apaga a luz e fecha a porta. O menino tomou um susto. A edícula era necrotério e ali repousava um homem. Então o deixou descansando e voltou para o pai correndo, morrendo de medo. E o pai, sorrindo, perguntou: por que não apagou a luz? E ele respondeu: tinha um homem. Na rotina da vida, ele se deparou com a morte pela primeira vez na vida. Eu moro ao lado do Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná. É um hospital bem grande, uma fazenda, enfim, que é o antigo leprosário São Roque, onde muitas pessoas moraram por muito tempo ali devido à doença, enfim, a hanseníase, né? E então haviam pessoas que passaram quase toda a vida ali, muitas abandonadas pelas famílias, outras que em momentos de crise se internavam para tratamento e depois acabava saindo e retornando. Meus pais trabalharam, né? Minha mãe já está aposentada, mas meu pai ainda trabalha lá e são mais de 30 anos que eles trabalham ali e nós moramos num bairro do lado desse complexo. Quando minha mãe estava trabalhando na Copa, por um período de tempo, assim, não lembro exatamente quanto tempo, ela tinha que fazer hora extra, assim, ela trabalhava até tarde, apesar de ser plantonista, enfim, trabalhava 12 horas por dia, mas mesmo assim ainda tinham as horas que ela ficava depois do horário que era justamente para servir a janta dos pacientes. Então, normalmente ela trabalhava até umas 9 da noite, mais ou menos. E ela ficava lá e eu e meu pai íamos buscá-la por volta das 9, 9:30 da noite. E um dia desses que nós fomos buscá-la, terminando o expediente dela, muitas vezes a gente ficava junto ali, eu ajudava ela a servir os pacientes também e a gente tinha bastante contato, assim. E num desses dias eu entrei com meu pai, a gente não entrou pelo portão principal do hospital, e sim por um carreiro que tem perto da rua da minha casa, e é tudo muito escuro, enfim, um carreiro mesmo, e acessando tem uma igreja lá dentro, a gente passava sempre por perto da igreja, até chegar no prédio principal, onde ela estava servindo os pacientes, terminando de servir os pacientes, e daí a gente voltava até a cozinha com ela, porque ainda era lavada as louças, ainda antes das funcionárias saírem de lá. E nesse dia em especial, eu percebi que tinha uma construção bem pequena, próximo à entrada da construção principal, onde ficavam os quartos dos pacientes, e era uma construção que sempre estava fechada e apagada. E nesse dia eu cheguei com meu pai e eu não pude deixar de notar que aquela casinha, ela media talvez 2 metros por 1,5, assim, de largura, e só tinha uma porta e uma janelinha bem pequena. E eu perguntei pro meu pai, falei: olha, tá aberto aquela porta, será que alguém esqueceu aberto aquilo ali? A gente tem que ir lá apagar aquela luz e tudo mais. E meu pai, mesmo de longe, ele me disse: é verdade, alguém deve ter esquecido aquela porta aberta e aquela luz acesa. Vai lá, vê e fecha a porta e apaga a luz. E eu não tinha muita noção do que poderia ser, e eu fui até lá.
E quando eu cheguei nessa casinha, eu só ali então que eu fui descobrir do que se tratava. Era o necrotério. Então, um paciente havia morrido naquela noite, né, um pouco antes, um bom tempo antes, na verdade, e ele estava aguardando, sei lá, quais seriam os procedimentos que seriam feitos dali em diante, sei lá, o contato com a família, ou se era uma pessoa que não tinha a quem ser feito o contato, enfim, o complexo é muito grande, então tem cemitério, tem tudo ali dentro do próprio hospital. E a hora que eu entrei naquela porta minúscula, aquela sala pequena, tinha uma maca lá dentro e um corpo. E eu não vou saber te dizer, não consigo lembrar exatamente da situação, se estava coberto, alguma parte do corpo estava coberto por um lençol. Era um homem, eu lembro que era um homem, estava deitado, dava para ver o rosto, a cabeça, enfim, dava para perceber que era o corpo de um homem. E tava lá, com a porta aberta, não tava escancarada a porta, assim, tava entreaberta a porta e a luz acesa. E a pessoa tava ali, sozinha, não tinha ninguém por perto, não tinha ninguém vigiando, nem velando o corpo, assim. E a hora que eu entrei, eu tomei um susto muito grande. Eu devia ter talvez 12, 13 anos nessa época. E eu lembro que foi uma experiência bem assustadora, assim. Não tão assustadora, porque não tem nada extraordinário na história. O corpo não se mexeu, não escutei barulho, não escutei nada. Mas eu lembro de ter ficado muito impactado com isso, assim, sabe? De ter aquela pessoa ali e a minha noção de velórios, enfim, de tratamento de corpo até então na época era inexistente, basicamente. Então eu tentei voltar sem gritar, sem expressar nenhum tipo de medo, nenhuma coisa, mas eu tava realmente aterrorizado, assim. Eu virei as costas, meu pai tava se matando de rir, obviamente, e olhando pra minha cara completamente assustado, com as pernas meio tremendo e voltando de lá, assim. E eu lembro de não ter apagado a luz nem fechado a porta, sabe? Porque eu achei que deveria ficar aberto, sei lá, a luz acesa pro corpo daquela pessoa, enfim, para que ela não ficasse no escuro.